A palavra de Deus diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor na hora da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amado, com grande prazer, nessa hora, de poder louvar o nome do Senhor. O texto do livro de Salmos, número 134, fala e nos dá um convite de louvar o nome do Senhor. Por versículo, ele começa mostrando: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor que assistem na casa do Senhor. Amado, um motivo de grande alegria nessa hora de poder louvar o nome de Deus, de poder agradecer o nosso Deus, o que Ele tem feito nas nossas vidas de maneira tão grandiosa que nós temos motivo de louvar o único Senhor que merece honra e louvor. Amado, muitas pessoas nesse momento queremos convidar a cada um de vocês de poder estar conosco nesse momento de adoração, de servir ao Senhor, nesse momento na casa de Deus e na sua casa e em qualquer lugar que você está. Por isso, aceita nossas saudações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. O livro de Salmos, de números 23, Davi ele podia dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lava-me para junto das águas de descanso. Refrige-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. O teu perdão, o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me cabeça com os olhos. No meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. E bom, sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. E bem, nós sabemos que nós temos um Deus que nos livra, que nos dá livramento em momentos difíceis. Ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o nosso Deus, Ele está comigo e Ele também está com você. Por isso, nessa hora, quero convidar para que nós entramos na oração de louvar, de agradecer ao Senhor pelo cuidado que Ele tem nos dado durante esses dias e durante também nesses períodos. Esse motivo se para esse momento de louvar o Senhor, de agradecer ao Senhor. Fala: Deus, obrigado da maneira que cuida de mim. Fala: Deus, obrigado da maneira que Ele cuidou da minha família. Fala: Deus, obrigado da maneira que sempre está comigo. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos render graça nessa hora. Nós queremos, Pai, louvar o Teu nome, porque não existe Deus maravilhoso como o nosso Deus. Um Deus que cuida de nós, um Deus que nos dá segurança no momento difícil, um Deus que sempre está presente nas nossas vidas. E por isso, Pai, nós queremos render graça por tudo que o Senhor tem feito por nós, para nossas famílias, por nossos filhos, por os pais, da maneira que o Senhor sustenta o mundo, de maneira que o Senhor cuida desse mundo. O Senhor é grande, que merece ser louvado. Pai, nessa hora, e convidamos, Pai, que o Senhor venha estar nesse culto que nós estamos transmitindo nesse momento. Abençoa, Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em qualquer lugar, aqueles que estão na rua, aqueles que estão no carro, aqueles que estão em qualquer lugar que estão nos assistindo nesse momento. E pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor fale nos nossos corações, para que podemos entender o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Obrigado acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amado, o versículo de Salmos 23, ele termina: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e vamos entrar no momento do louvor.
Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, com mais um louvor ao nosso Deus, que nós possamos estar com o coração aberto, com a mente aberta, que nós cantemos em espírito e verdade um louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma vez estar com o Senhor. Senhor, meu Deus, toque cada coração, cada mente, e que nosso louvor possa alcançar o Senhor. Que em nome de Jesus, a tua paz, meu Deus, inunde cada pensamento, cada coração. Que a tua graça, meu Deus, se manifeste hoje aqui, e que o Senhor possa estar, meu Deus, tocando cada um que está em casa, cada um, meu Deus, que está nos assistindo, e aqueles que também não estão, ó Pai, que em nome de Jesus, o Brasil seja uma nação santa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar cantando A Alegria Está no Coração. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa roda e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa roda e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa roda e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Amém. Vamos estar nos derramando agora ao Senhor, cantando a música. Dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Vamos estar cantando agora Meu Respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Deus Santo Espírito vivendo em mim.
eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Amém. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia de louvor que o Senhor nos deu. Vem estar, meu Deus, tocando com a pregação, meu Deus. Senhor, fale conosco através, pastor, meu Deus. Que a graça, Senhor, meu Deus, se manifeste nos nossos corações. Senhor, possa estar, meu Deus, guardando a nação, meu Deus, livrando deste coronavírus, ó Pai. Que o Senhor possa estar, meu Deus, nos mostrando a cura, Pai, da inteligência, meu Deus, das pessoas que estão lá pesquisando. Em nome de Jesus, que todas possam ser ungidas pelo Senhor, meu Deus, apesar de não saberem, meu Deus, que estão sendo ungidas, apesar de não saberem, meu Deus, até mesmo negar a sua existência, ó Pai. Que as pessoas possam estar, meu Deus, sendo instruídas pelo Senhor, meu Deus, soberano. Que a tua paz, meu Deus, em nome de Jesus, estejam tocando o coração deles. Senhor, possa estar, meu Deus, dando, meu Deus, entendimento, meu Deus, e entendimento às pessoas também, meu Deus, porque todos nós precisamos do Senhor, que nós possamos ter o nosso respirar, meu Deus, somente para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados irmãos. Esse mês de maio, a Igreja Presbiteriana comemora o mês da família e nós estamos meditando sobre família aos domingos à noite. Nós já falamos sobre mães que influenciam seus filhos, já falamos de princípios bíblicos para uma família abençoada e hoje nós queremos compartilhar com os irmãos sobre uma família funcional. A família funcional é aquela família onde, apesar das dificuldades, lutas, problemas, tribulações, a família continua funcionando bem. Então é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ler no Salmo 127, Salmo 128. Salmo 127, Salmo 128. Vamos ler os dois salmos sequencialmente. Enquanto os irmãos abrem, nossa equipe de vídeo pediu vocês que têm nos acompanhado, se pudessem entrar lá no YouTube, né, e inscrever-se no seu canal do YouTube. E nós gostaríamos de ter 300 inscritos para ter uma página personalizada
e, se possível, até 1000 para fazer transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, aqueles que puderem, se inscrevam lá no YouTube, procura lá IPB ABC, que é a Igreja Presbiteriana do Alto Veracruz. IPB ABC, e inscreva-se lá. Os nossos vídeos têm sido postados lá no YouTube também. Vamos ler a palavra de Deus? Salmo 127, o título diz assim: todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Agora o 128. O título é bem semelhante: temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da tua palavra. Reconhecemos que somos falhos, imperfeitos, e muitas vezes nós mesmos, com as nossas falhas, imperfeições, pecados, atrapalhamos, ó Deus, a funcionabilidade das nossas famílias. Pedimos ao Senhor misericórdia nessa noite, que o Senhor derrama graça sobre graça em cada família que tem nos acompanhado. Restaura a fé, a comunhão, o amor, a alegria, o prazer de viver em família. Que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, possa transbordar na vida de cada pessoa que tem nos assistido. No nome, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, primeira coisa que eu queria lembrar os irmãos, eu imagino que todos saibam, é que não existem famílias perfeitas, mas existem famílias que funcionam bem. Teoricamente, existem famílias que, apesar de não serem perfeitas, funcionam melhores do que outras famílias. Somos todos imperfeitos, somos todos pecadores, somos todos falhos, todos nós somos carentes, dependentes da graça de Deus. Amém? Mas algumas famílias conseguem funcionar um pouco melhor. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Apesar de sermos perfeitos, podemos ter uma família que funciona bem, que funciona melhor do que hoje. Então, deixar claro para nós: a sua família não vai ser perfeita nunca, mas a sua família pode ser melhor do que é hoje, pode funcionar melhor do que é hoje. A sua família pode tornar um local de graça, um local de bênção, um local de refúgio, um local onde as pessoas têm prazer de viver e estar presente. Eu queria que você pensasse sobre isso. O seu lar não precisa ser perfeito, mas precisa ser um local onde aqueles que estão fora, trabalhando, estudando,
sintam prazer, alegria em voltar para o lar. E aqueles que estão em casa possam sentir prazer e alegria em receber aqueles que estão fora. Não somos perfeitos, somos falhos, carentes da graça de Deus, mas podemos e devemos buscar um lar onde funciona bem e seja agradável a todos, acessível a todos, interessante para todos. Ok? Deixa eu contar um fato verídico. Uma missionária da Visão Mundial fazia um trabalho excelente com as crianças de rua, menores abandonados, crianças abandonadas, jovens que viviam nas ruas de Belo Horizonte há algum tempo atrás. E certa feita, ela resolveu fazer uma pesquisa com essas crianças e adolescentes que viviam nas ruas de Belo Horizonte, basicamente no centro da capital mineira. E aí ela saiu perguntando àquelas crianças e adolescentes: por que vocês preferem passar dias e noites nas ruas e nas calçadas da cidade? E ela saiu perguntando todas as crianças e adolescentes que ela encontrava. E aí ela colocava algumas opções. Primeiro, por que você não tem casa? Segundo, por que você não tem comida em casa? Terceiro, por que você não tem pai? Quarto, por que você não tem mãe? Quinto, porque colocou várias opções. Qual não foi a surpresa dela? A maioria daquelas crianças e adolescentes que viviam nas ruas da cidade tinham casa, tinham comida em casa, tinham dinheiro em casa, tinham pai, tinham mãe, mas faltava uma coisa. Uma coisa faltava para aquelas crianças que faziam com que elas deixassem os lares e fossem ficar perambulando pelas ruas das cidades. E a resposta foi quase unânime: não tem amor na minha casa, não tem alegria na minha casa, não tem prazer na minha casa, não há motivos para eu ficar em casa. Ou seja, existia uma família, mas aquela família não funcionava como família. Entende? Esta é a minha proposta nessa noite. As nossas famílias precisam ser locais de refúgio. As nossas famílias precisam ser locais onde os membros da família sintam alegria, prazer, satisfação em estar em família. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Nosso texto fala sobre isso, temor de Deus, felicidade no lar. Não é uma utopia, é uma realidade. E tem princípios aqui valorosos. Eu quero destacar apenas 3 princípios nesses 2 salmos aqui, para que a gente tenha essa graça de uma família funcional. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a família funcional. Apesar de imperfeita, é uma família que as pessoas querem estar ali e funciona com o papel de família. Um local de graça, um local de refúgio, um local onde as pessoas têm prazer, alegria em voltar para casa, em receber os que estão fora, em conviver, compartilhar. É sobre isso que nós vamos falar, Esses 2 salmos falam sobre isso. Tem muitas coisas que a gente poderia falar. Eu quero destacar 3 aqui princípios, Irmãos, nós sabemos que viver em família não é fácil. Não estou aqui falando uma utopia. Eu tenho família. Todos nós fazemos parte de alguma família. Eu sei que não é fácil viver em família. A gente tem exemplos na Bíblia incríveis. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve muitos problemas na família. Noé, o homem mais justo, um dos homens mais justos na terra, teve problemas na família. Quando você vê Samuel, um dos homens de melhores e maiores comunhão com Deus aqui na terra, cuidou 40 anos de forma excelente do povo de Deus, mas não cuidou dos seus filhos. Família não é fácil.
Famílias não são perfeitas, mas famílias podem funcionar melhor. Famílias podem ser um local de refúgio. E a Bíblia é o manual por excelência da família. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Aqui nós desprendemos as normas para a família funcionar melhor. E aprendemos com os exemplos daqueles que falharam. Então a Bíblia, a gente tem que entender o seguinte: é a eterna palavra de Deus, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, todos os versículos, sem tirar nem pôr, é a eterna, plena, completa, suficiente palavra de Deus. Mas ela é composta de duas formas: normativa, aquilo que é claro e objetivo para a gente obedecer. Por exemplo, todo filho tem que honrar pai e mãe. É o 5º mandamento. Então, é uma norma, é um princípio. Nós já falamos de vários princípios há duas semanas atrás, né? E tem aquelas partes descritivas, quando descreve algumas falhas nas famílias, para que a gente veja e não repita, e tenhamos uma família melhor, ok? Então a Bíblia é a revelação de Deus, a qual nós podemos tirar normas e exemplos para vivermos melhor. Então vamos entrar aí no Salmo 127. Olha o Salmo 127, versículo 1, versículo 2 e o versículo 1 do Salmo 128. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha o versículo 21 do 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então o primeiro ponto nosso aqui é este: a família funcional precisa ter uma base sólida, segura. E essa base sólida, segura, não é o nosso esforço próprio, não é a nossa segurança financeira, não é os nossos méritos próprios. Essa base segura, sólida, não é física, ela está em Deus, é espiritual. Irmãos, as coisas espirituais às vezes são muito mais importantes do que as coisas materiais, ok? Toda família precisa de uma base estrutural funcional. Assim como uma casa precisa de um alicerce adequado para ter uma edificação adequada, assim também a família, que foi criada por Deus, a primeira instituição a ser criada por Deus, antes do Estado, antes da igreja, assim também a família precisa de uma base sólida. E esta base se chama Deus, o Criador da família, o qual deixou o manual para a família, ok? Então, nós precisamos de uma família funcional com uma base sólida. Então, eu quero que você guarde isso. O esforço humano é inútil sem a orientação divina. Às vezes nós nos esforçamos demais para ter uma família funcional, e nós nos cansamos, estressamos, e muitas pessoas têm desistido da família. Presta atenção, você não precisa desistir da família. Você não precisa desistir do seu casamento. Você não precisa desistir de seus filhos. Você precisa de uma família funcional. E essa família, para ser funcional, precisa ter uma base sólida, estrutural, espiritual. Deus criou a família. A estrutura da família está em Deus. E Deus sabe como fazer essa família funcionar
E essa família é baseada na palavra de Deus. Irmãos, a nossa preocupação humana, ela é infrutífera se não estiver centrada na graça divina. Nós preocupamos muito. Tem muitas pessoas, pais, mães, que se desgastam, se queimam em preocupação com a família. Não adianta, se não tiver a graça de Deus, se não tiver a orientação divina, se não tiver seguindo o manual da família, não vai dar certo. Não vai dar certo. A vida piedosa é proveitosa na família, tanto aqui na terra quanto na vida por vir. Às vezes nós achamos que a vida espiritual é apenas para o porvir. Não é. A vida espiritual é a nossa realidade hoje. É a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, e vai fazer diferença na nossa família, vai fazer diferença na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa sociedade, vai fazer diferença nessa vida e na vida por vir. É a vida espiritual. E às vezes nós queremos fazer uma dicotomia, separar a nossa família da nossa vida espiritual. Na igreja nós somos os melhores crentes, mas na família nós somos desleixados com a questão espiritual. Não vai dar certo. Vai chegar um momento que você vai frustrar, vai cansar, vai queimar, e muitos infelizmente vão desistir da família. Por quê? Porque seguiu o esforço próprio, a capacidade humana, deixou o temor a Deus para ficar só na igreja e não tem temor a Deus no lar. Nós precisamos de temor a Deus na igreja, mas nós precisamos de temor a Deus nos nossos lares também. Irmãos, é muito triste, mas infelizmente às vezes os nossos lares, o mundanismo inunda a nossa casa. Pornografia, impureza, falta temor a Deus. Pastor, o que é temor a Deus? Temor a Deus é uma palavra muito complexa e muito forte. A palavra temor vem de phobos, de onde nós temos fobia. Sabe essas pessoas que têm medo exagerado de alguma coisa? É a mesma palavra no grego usada para temor a Deus. Então, phobos é uma palavra grega. Se você vai lá no dicionário, significa medo, reverência, respeito a Deus. Nós precisamos de ter essa reverência e respeito a Deus na igreja e também na família. As nossas famílias não podem viver desconectadas de Deus. Assim como nós precisamos de Deus na igreja, também em todas as áreas da família. Deixa eu dar um exemplo aqui interessante. Certa feita, Jesus contou uma parábola sobre dois homens que construíram duas casas. Um construiu uma casa sobre a areia, o outro construiu uma casa sobre a rocha. Diz a ilustração contada por nosso Senhor Jesus Cristo: sopraram os ventos, vieram as chuvas, caíram tempestades. As tempestades vieram sobre as duas casas, a que foi construída sobre a areia e a que foi construída sobre a rocha. Ninguém está livre da tempestade da vida. O detalhe interessante é que a casa que foi construída sobre a areia, com esforço humano próprio, razão lógica humana própria, essa casa caiu. Mas aquela casa que tinha sido construída sobre a rocha, estava firmada na rocha, que é a rocha espiritual, que é Jesus. Aquela casa teve as mesmas tempestades que a outra casa. A outra casa caiu, mas aquela que estava sobre a rocha não caiu.
Irmãos, é o que está dizendo o nosso texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se não tiver Deus na sua família, se não for a graça de Deus na sua casa, se não tiver Jesus na sua vida, vai dar problemas. E presta atenção, às vezes os problemas serão insuportáveis ou insuperáveis. Sem Jesus, a nossa família não vai funcionar. Ok? Vamos para o segundo ponto. Então, primeiro, a família funcional precisa ter uma base sólida. Essa base é Jesus. Ok? O temor a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O segundo está aí no versículo 3 a 5. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, segundo lugar, a família funcional precisa ter objetivos. Objetivos. E às vezes nós começamos bem. Nós casamos, a gente tem o objetivo de terminar um estudo, comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma televisão, comprar bens materiais. Isso tudo é muito bom. Mas existem objetivos maiores. E eu queria mostrar aqui para vocês o objetivo que às vezes nós temos nos esquecido deles. Infelizmente, na minha opinião, as últimas gerações têm esquecido desse objetivo. E esse objetivo é muito importante. Os filhos são nossos principais objetivos na família. Às vezes os pais se unem, oram, preocupam em comprar uma televisão, comprar um carro, comprar uma casa, bens melhores. Não é errado isso. Deus abençoe o que você tem, mas é importante você não desligar dos seus filhos. Não esqueça dos seus filhos. Os filhos crescem rápido demais. E às vezes eles crescem sem a orientação dos pais. Infelizmente, irmãos, muitos filhos que foram criados na minha época foram criados por televisão, outros foram criados pelo Netflix, outros foram criados pelo videogame. Isso é triste. Filhos que são criados sem objetivos, sem orientação, sem direção, sem vocação. Filhos que vão ficar desorientados e desnorteados na terra. Irmãos, presta atenção nisso aqui, olha. Os filhos são a continuidade dos pais. Muitos de nós, muitos pais, seremos lembrados através dos filhos. Eles são a continuação da nossa linhagem. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Muitos de nós não sabemos quanto tempo ainda iremos viver. Mas nossos filhos provavelmente vão continuar. E aí você vai lembrar, fala assim, é o filho do fulano, é o filho do Beltrano. Bom ou mal, os filhos serão lembrados através dos pais. E aí eu queria fazer duas observações. Primeiro, os pais são espelhos para os filhos. Os filhos enxergam o mundo, enxergam a vida através dos olhos dos pais. Aquilo que é prioridade para os pais serão prioridade para os filhos. Aquilo que os filhos não veem os pais fazendo,
os filhos também não farão. Então você precisa entender isso, né? Os filhos são reflexo dos pais. Irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso. Os filhos olham para o mundo através de nós. Os filhos vivem no mundo conforme nós vivemos. Os pais são espelhos para os filhos e os filhos são reflexos dos pais. Entende? Se a vida espiritual não for prioridade para os pais, não será para os filhos. Infelizmente. E aí eu queria que você guardasse uma frase aqui que eu achei muito interessante, de C.S. Lewis, que foi um grande pensador cristão. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: eu amo essa frase, a primeira vez que eu li, nunca mais eu esqueci. Eu vou ler para falar na íntegra. Fala assim: filhos não são a distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Os filhos são o nosso trabalho importante. Percebe? Investir nos filhos é o melhor investimento que você pode fazer na sua família. Tem exemplos na Bíblia sobre isso. Um exemplo negativo: Eli era sumo sacerdote do povo de Deus, e os seus filhos eram irreverentes, rebeldes, e foram mortos por causa dos seus pecados. Tem o exemplo de Zacarias e Isabel. Também era sacerdote, eram pobres, nasceu-lhes um filho. Este filho viveu no limite da pobreza, mas Jesus deu testemunho desse filho de Zacarias e Isabel. Nunca houve, nunca haverá um homem como este homem em toda a história da vida humana. Ele será o maior em toda a história humana. O maior em toda a história humana. E aí fala um detalhe assim: os seus pais eram piedosos e viviam irrepreensíveis diante de Deus. Nunca houve, nunca haverá homem maior do que João Batista aqui na terra, porque os seus pais eram piedosos e viviam irrepreensivelmente diante de Deus. Eles investiram na vida de seu filho. Irmãos, o último ponto nosso então para fechar está aí também, nós vamos ver aí, olha, no Salmo 128. Então a família funcional precisa ter uma base sólida, e essa base é Jesus Cristo. Você precisa receber Jesus no seu coração e fazer Jesus real na sua casa e na sua família, ok? Segundo, família funcional precisa investir nos filhos. Eles não podem ficar sem orientação, porque eles vão ficar desnorteados na terra. E terceiro, a família funcional precisa ter comunhão e divisão de tarefas. Comunhão com Deus, comunhão consigo próprio. Salmo 128, versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, a família funcional, ela precisa ter comunhão. Comunhão com Deus, base sólida, comunhão consigo própria e também divisão de tarefas. As bênçãos de se ter uma esposa e filha aqui são comparadas como plantas frutíferas. Irmão, presta atenção nisso. Você que às vezes fica reclamando da sua casa e da sua família, presta atenção nisso.
A sua casa é uma bênção de Deus. Está escrito aqui. A sua esposa é uma bênção de Deus. Os seus filhos é uma bênção de Deus. Tudo é graça de Deus. Eu queria que você guardasse isso, né? A sua família, sua esposa, seus filhos, tudo isso, apesar de ser um conjunto de fatores, tudo isso faz parte de uma bênção divina sobre a sua casa. Quando a graça de Deus, a bênção de Deus, ainda que seja uma coisa única, ela alcança a nossa casa, gerando essa comunhão espiritual, reflete em todas as áreas da vida. É uma bênção, mas afeta tudo. Afeta o casamento, afeta os filhos, afeta a vida financeira, afeta a prosperidade, afeta a saúde, afeta tudo. Mas começa com a comunhão espiritual com Deus. Aí aqui fala assim, olha, tua esposa no interior de sua casa será como ter frutífero, teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. É interessante, as mesas naquela época, elas eram bem baixas, bem baixa. Uma mesa hoje, ela tem mais ou menos 1 metro de altura, ok? Pega mais ou menos na nossa cintura, por aí. As mesas de antigamente tinham 30 centímetros de altura, o que fazia com que a família ficava mais próxima. Eles tinham de sentar ao redor da mesa, sentavam-se ao chão, em almofadas, e viviam mais próximas e na altura um dos outros. Isso gerava comunhão com Deus, comunhão na família. Nós precisamos investir nisso. E também presta atenção nisso aqui, olha, essa divisão da tarefa, do trabalho das tuas mãos comerás, a tua esposa, os teus filhos, todo mundo envolvido ali no bem-estar, na funcionalidade da família. Presta atenção num detalhe: ninguém era obrigado a fazer tudo, mas ninguém deixava tudo para o outro fazer, entende? Todos faziam alguma coisa, ninguém fazia tudo sozinho e ninguém deixava tudo para alguém fazer sozinho. Eles não ficavam jogando tarefa um para a costa do outro, cada um assumia o seu papel, cada um assumia a sua tarefa. Uma família unida é muito importante e se torna bênção para todas as famílias. União em torno da vida espiritual, união em torno da vida familiar. Isso torna uma bênção na sociedade e para a nação inteira. Às vezes nós reclamamos do nosso país. Entra governo, sai governo, país, Brasil tem um potencial muito grande, mas não vai para frente. É fácil colocar a culpa no governo, mas a família é a base da sociedade. Alguém diria, a família é a célula máter da sociedade. Então você quer ver o governo começar a dar certo? Começa a fazer a sua família dar certo. Primeiro a família, depois a sociedade. E aí você vai ver as coisas mudando de uma forma exponencial. Mas presta atenção nisso. Isso só vai acontecer se Deus for real na sua família. Se Jesus for Senhor da sua casa, se todos vocês já tiverem recebido Jesus no coração. Você já recebeu Jesus como Salvador? Você já recebeu Jesus como seu Senhor? Aqui fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor começa por receber Jesus no coração, entregar a nossa vida para Ele, viver conforme a palavra dEle, deixar o nosso eu, o nosso ego de lado e centralizar Jesus na nossa vida e na nossa família. A união da família só vai ser real se Jesus for real na família. O resto é ilusão, irmãos. Tem famílias que se unem em redor de uma mesa de jantar. Tem família que se une
num aniversário, numa festa. Esse tipo de união não é real. A verdadeira união da família começa com Deus na família, com Jesus na família. Irmãos, sem Deus não há segurança, sem Deus não há comunhão verdadeira, sem Deus não há amor, sem Deus não há alegria, sem Deus não há prazer, sem Deus não dá vontade de voltar para casa. Às vezes você pergunta assim: por que meu filho não volta para casa mais rápido? Por que sem Deus a família é vaidade e correr atrás do vento? Sem Deus a família corre risco de frustração e misericórdia, às vezes até de explosão. Deus cuida, Deus protege, Deus edifica, Deus supra as necessidades. Enquanto você está dormindo, aqueles que amam a Deus, enquanto dormem, Deus está cuidando da família, Deus está cuidando da vida financeira da família, Deus está cuidando da vida espiritual da família, Deus está cuidando dos relacionamentos da família, Deus está cuidando da saúde da família. Mas isso, quando Deus faz parte da família, o texto diz: daqueles que o amam. Tem um exemplo na Bíblia que eu acho fantástico, muito bom mesmo. Lá na época do profeta Eliseu, certa feita Eliseu estava reunido com seus discípulos. Eliseu era profeta, homem de Deus, a boca de Deus naquele tempo, uma época de muito sofrimento, depressão, fome, uma grande crise na nação de Israel. E aí, no meio dessa crise, dessa pobreza, dessa opressão toda, chegou uma mulher viúva com seus filhos, aproximou do profeta Eliseu e disse: meu marido morreu. Você sabe que ele era servo temente a Deus, mas agora chegou o credor para cobrar a dívida, não tenho como pagar, e ele quer levar meus filhos para pagar a dívida. Veja só, uma mulher viúva, um marido crente, mas morreu de repente e deixou dívidas inesperadas, as quais ela não tinha condição de pagar. Ela procurou o homem de Deus, o homem de Deus olhou para ela, e o testemunho do marido dela, até depois da morte, falou mais alto. Você sabe que ele era homem temente a Deus, servo de Deus. E Deus iluminou e orientou o profeta Eliseu. E pessoal, traz as suas vasilhas, vasilhas vazias, muitas, não poucas. Aquela mulher trouxe todas as vasilhas que tinha. E Eliseu falou: acabou as vasilhas? Ela acabou. Eu disse: traz mais, pede vasilhas para as vizinhas. A mulher saiu com seus filhos, pediu vasilhas emprestadas às vizinhas, trouxe as vasilhas, e o profeta Eliseu fez ali uma oração e a multiplicação do óleo ali, do azeite. E Eliseu perguntou para ela: acabaram-se as vasilhas? E ela disse: acabou, não tem mais nem as vizinhas. E Eliseu disse: vende o azeite, paga a dívida e vivei do resto. Percebeu? Quando alguém ama a Deus, o testemunho das pessoas continua valendo até depois da morte. O marido morreu de repente, deixou uma dívida inesperada, mas o testemunho dele, o amor a Deus que ele tinha, a comunhão com Deus, preservou a família. E eu queria concluir com você nessa noite. Versículo 4 diz assim, é uma afirmativa, uma conclusiva. Eis, quem gosta de português aí, é uma preposição conclusiva, uma preposição conclusiva, Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião,
para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Há temor de Deus na sua família? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele não se esforça inutilmente. A família tem uma base sólida, e essa base é Deus, é Jesus. Essa família funciona, ela tem comunhão com Deus, tem comunhão na família, tem divisão das tarefas. Essa família está pegada a Deus e tem objetivos claros para os seus filhos. Eles não ficam desorientados na terra. Irmãos, nossa família é um dom de Deus. A nossa casa, o nosso lar é uma bênção de Deus. No entanto, sem Deus são apenas paredes frágeis, vazias, sujeitas às tempestades e quedas. Sem Deus, a nossa casa é frágil. O nosso esforço próprio é infrutífero. Jesus é a base sólida da nossa família, a qual faz funcionar a comunhão com o Pai, com a família, e nos faz voltar para casa. Eu vou concluir. Lembra da parábola do filho pródigo? Diz a Bíblia que o filho pródigo pegou a herança do pai, estando o pai ainda vivo. Isso que é pai bom, dividiu a herança mesmo sem ter morrido, porque uma herança só dá depois que morreu. Mas o pai deu a herança para aquele filho. Ele foi para a terra distante, que ele estava encantado, gastou a herança de formas impensadas. O pai nunca foi atrás do filho pródigo. Presta atenção. O pai nunca foi atrás do filho pródigo. Mas um dia aquele filho caiu em si e voltou para a casa do pai. O pai, ele ainda vinha longe, o pai abraçou, beijou, fez uma grande festa. Irmãos, a pergunta que fica na minha mente: por que o filho pródigo voltou para a casa do pai, sendo que o pai nunca foi atrás dele? Eu só consigo pensar em uma coisa: porque o filho sabia que tinha um pai que o amava, um pai que se importava, que ele tinha uma família esperando por ele. Lá no fundo do coração dele, ele falava: pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele voltou, porque ele sabia que tinha um pai esperando por ele. Naturalmente, a gente interpreta esse pai como sendo Deus, e o filho pródigo somos cada um de nós quando voltamos para a casa de Deus. Deus nos ama, está de braços abertos para receber os seus eleitos, aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, regenerados pelo poder do Espírito Santo. Que você volte para casa, que você volte para os braços do Pai. Amém? Vamos orar? Ore agora pela sua família. Tem alguma área da sua família que não está funcionando bem? Coloque essa área diante de Deus, diante de Jesus. Seja específico na sua oração. Aí na sua mente, no seu coração, fale com Deus. Qual ou quais áreas da sua casa, da sua família não está funcionando bem? Precisa de uma intervenção divina. Coloca diante de Deus. Creia na graça de Deus.
presença de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós somos 100% dependentes da graça do Senhor. Na verdade, nós somos muito mais dependentes da graça divina do que nós mesmos conseguimos imaginar. E o Senhor possa olhar agora cada área de cada família e tem nos acompanhado, aquilo que não está legal, aquilo que não está funcionando bem, que Jesus possa entrar nessa casa, neste lar, neste coração, nessa família, trazendo graça, transformação. Que essa palavra se cumpra. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, que está de braços abertos, te esperando voltar, e o poder, as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus, habite abundantemente na sua vida, na sua casa, na sua família, trazendo graça, transformação, mudança, funcionabilidade, para a glória de Deus Pai. Amém.